Hello, students! Vamos para mais uma aulinha de inglês aqui com a Teacher Manu, ok? Bom, nessa aula de hoje a gente não vai utilizar o material aqui no vídeo, tá bom? Vocês estão acostumados a eu colocar o slide e aí vocês vão acompanhando juntos. Só que eu não vou colocar, gente, porque esse material, ele é privado, tá bom? Então, de acordo com as regras da casa, né, do YouTube, a gente não pode estar fazendo essa divulgação, ok? Sem autorização, porque tem a questão dos direitos autorais, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou narrar, né, o conteúdo, vou narrar aqui para vocês, e aí vocês vão acompanhando em casa, tá bom? Realizando a prática que tem que ser feita. Esse material que vocês têm, na verdade, ele é um exercício de interpretação, tá bom? Então, a gente vai aprender técnicas de leitura, a gente vai iniciar, ok, as técnicas de leitura, e aí vocês vão aprender um pouquinho de vocabulário também, né? Não tem como a gente ensinar as técnicas de leitura para vocês sem vocês aprenderem os vocabulários, ok? Mas eu peço, primeiramente, que vocês não pensem que o inglês é difícil, vamos tirar isso da cabeça. Toda aula que eu coloco para vocês, eu sempre estou repetindo, para vocês não terem esse pensamento, tá bom? Que o inglês é difícil, o inglês não é difícil, ok? Ele precisa apenas de prática e que você tenha uma certa insistência. É um idioma que você está aprendendo. Assim como a gente leva algum tempo para aprender o nosso próprio idioma, né? A gente não nasce falando e montando frases e falando tudo corretamente. A gente leva um tempo, a criança tem que ser alfabetizada e organizar, até ela conseguir falar uma frase corretamente, isso demora um tempinho. Então, no segundo idioma é o mesmo procedimento, tá bom? Só que como você já é um pouquinho maior, né? Então você já tem um certo entendimento e aí tem que estar praticando de vez em quando, estudando, lendo, pode ouvir músicas em inglês, assistir filmes, a sua série favorita, aquele episódio que você já assistiu uma, duas vezes, pode assistir a terceira em inglês, com legenda em português, depois você vai tirando as legendas e assim você vai praticando e aprimorando sua técnica, ok? Então aqui, na nossa aula de trilha, né, trilha de linguagem, trilha 1, a gente vai aprender justamente essa questão de interpretação textual, ok? E aí, para vocês aí, nós temos o título da Unit 1, T-shirts. T-shirts, ok? What is your favorite color? What is your favorite color? Né? O título, né, da unidade é T-shirts. E aí você pode perguntar, mas o que é T-shirts? Se eu não sei o que é T-shirts, como é que eu vou conseguir concluir essa leitura, ok? Então, primeiro, ok, uma técnica muito importante que parece um pouquinho bobagem, mas na verdade ajuda muito você na hora da leitura em inglês, é o que? Você vai primeiro observar o que o texto oferece para você de visual aí, tá bom? Então, você vai observar na sua folha, aí na sua página, tá bom? O que o texto oferece de visual? Tem alguma imagem? Tem alguma ilustração aí? Então, a gente pode observar que sim, né? Tem uma imagem que se repete aí várias e várias vezes, só que vai aumentando a quantidade. O que tem aí nessa imagem? A gente observa que tem várias camisetas, né? Tem uma mulher que tá, aparentemente uma mulher, né? Não dá pra ver se é um homem ou se é uma mulher, mas a gente entende que seria uma mulher, né? Tá estendendo a roupa aí, e a blusa, né? São todas blusas, né? Blusas de cores variadas. Então, você vai observar aí que ela tá estendendo nessas blusas e aí conforme vai passando a imagem, as quantidades das blusas vão aumentando, ok? Blusas com mangas aí, tá? Então vocês têm as duas frases no modo interrogativo aí, ou seja, que vocês têm duas perguntas. What is your favorite color? This is the question number 1. And what are the colors of the rainbow? What are the colors of the rainbow? Ok? A primeira, a gente consegue entender, mesmo que o seu vocabulário de inglês não seja tão rico assim, né? Que você não tenha um conhecimento muito amplo do inglês. Por quê? Nós temos duas palavras aí que se parecem muito com a escrita no português. Quais são? Nós temos favorite e nós temos color, ok? Favorite e color. Favorite nos lembra que palavra em português? Favorita ou favorito, né? E color, cores, não é isso? Então, e é uma pergunta, né? A gente sabe que é uma pergunta porque tem interrogação e o inglês, a interrogativa, é a mesma, os símbolos são os mesmos que o português, né?
Então, what is your favorite color? Ok? Como aí nós temos a imagem, a mulher estendendo as camisas, né? E aí cada camisa tem uma cor, a gente pode entender o quê? Que ela está perguntando o quê? Qual a nossa cor favorita, né? Qual é a sua cor favorita? Então, what is your favorite color? Mesmo que eu não tenha um conhecimento gramatical do que é o what, do que é is, do que é your, mas eu conhecendo essas duas últimas palavras, elas se tornam chave para que eu entenda o todo, tá? Favorite color. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, galerinha? Vocês têm, quando vocês encontrarem tanto texto quanto frases, tá bom? Em inglês, qual é o nosso objetivo principal para a gente não ficar perdido, não ficar buscando o Google Tradutor, o dicionário tão de imediato assim, que demanda de um certo tempo. E às vezes, quando a gente quer fazer uma interpretação um pouco mais rápida, né, esse tempo conta muito. Você tem que fazer o quê? Você tem que procurar as palavras-chave, ou seja, palavras que se parecem com português e que têm o mesmo significado. Pode ser que sim, né? Ou podem ser falsos cognatos, mas a melhor alternativa é você sempre tentar combinar com a gramática em português e o significado em português. Então aqui as duas realmente se parecem com português e têm um significado sim, como no português, que é favorite e color, ok? Então, qual a sua cor favorita? What are the colors of the rainbow? Essa segunda sentença aqui já está um pouquinho mais complexa, porém, né? Todavia, entretanto, nós temos aí what are the colors of the rainbow, né? Eu tenho uma palavra aí que se parece muito com o português, que é qual? Colors, novamente, né? Colors, novamente. Então, ele está fazendo uma nova pergunta referente a cores, né? Eu não sei o que é rainbow, né? Continuo sem saber o que é war. Então, eu vou seguir adiante a minha leitura e depois eu vou tentar retomar essa pergunta novamente para ver o que de fato ela está perguntando, ok? Então, aqui, cada varal desse tem uma camiseta, né? Ou seja, as t-shirts, eu já vou entender que t-shirts são camisetas em inglês, né? Assim como shorts é o nosso short, né? A nossa peça de baixo que a gente usa, short. A t-shirts já seria essas camisetas com manga, né? Essas blusas com mangas, porque elas têm o formato do T, tá? Então, por isso que a gente fala t-shirts, ok? Shirts é blusa e t-shirts são essas blusas mais simples que abertas formam esse desenho do T, ok? No sentido geral é isso, ok? Então, nós temos aí a primeira sentence. A red t-shirt, a blue t-shirt, a green t-shirt, a yellow t-shirt, a black t-shirt, a rainbow t-shirt. Beleza? Então, aqui nós já conhecemos algumas cores em inglês, né? Eu acredito que vocês já tenham esse vocabulário de colors em inglês. Então, cada varal desse, eu acredito que o material de vocês deva estar em preto e branco, mas aí, como vocês já conhecem as cores, vocês podem colorir aí, colocar essas cores para ficar mais evidente, ok? Então, a red t-shirt. Nessa primeira frase aqui, quando eu vou passando e observando todas as outras, se eu ainda estivesse com dúvida do que significa t-shirt, aqui eu já concluiria o sentido. Por quê? Se todas essas imagens aqui têm a palavra t-shirt e o que ela está segurando, pendurando, né, com cores variadas, são as blusas, então, obviamente, eu vou entender que t-shirts são blusas em inglês, ok? Blusa em inglês, que no caso aqui está no singular, né? Então, a gente vai continuar aqui. A red t-shirt, uma blusa vermelha. A blue t-shirt, uma blusa azul. A green t-shirt, uma blusa verde. A yellow t-shirt, que é uma blusa amarela. E a black t-shirt, que é uma blusa preta, ok? A rainbow t-shirt, que é a última que ela tá pendurando aí no varal, ok? Agora sim, se eu voltar lá para a primeira pergunta, onde ele diz What are the colors of the rainbow, né? A palavra rainbow aqui novamente. Ela tá pendurando uma camisa que tem um rainbow, né? Se eu não soubesse o que significa rainbow, porém eu estou vendo aqui, né? Ela pendurando essa camisa que tem um arco-íris.
Então, automaticamente eu vou entender que o rainbow é arco-íris, né? Então, ele está perguntando se a camiseta é branca e só tem o arco-íris, né, o rainbow estampado nela. Ele não está perguntando qual é a cor da camisa, porque eu sei que branco é white, vocês também já devem conhecer que branco é white. Ele não menciona aqui questão de white nessa última sentença, então eu entendo que ele está perguntando quais são as cores do arco-íris, né? What the colors of the rainbow? Quais são as cores do arco-íris? Então aqui novamente eu já fiz mais uma interpretação dessa última sentença aí que eu a priori estava com dificuldade. No caso, quando eu falo eu me coloco no lugar de vocês, né? E aí eu vou entender que rainbow é arco-íris. Então, quais são as cores do arco-íris, né? Ele coloca aí pra gente pensar e tentar colorir aí. Na página 7, vocês têm aí uma atividade, né, de colorir mesmo, tá bom? Vocês podem estar pensando, a teacher pensa que a gente é criança, mas não, isso aí é prática, tá bom? Você vai pronunciando, vai colorindo, automaticamente você vai assimilando o significado dessa palavra em inglês no seu íntimo aí, tá bom? Para você já interiorizar esse significado, não ter que estar recorrendo a dicionários o tempo todo, ok? Então, você associar cor ou imagem a uma palavra, isso é uma técnica muito legal para você aprender, né, o significado das palavras com mais rapidez, tá bom? Então, vocês têm aí as tabelinhas de cores, né? A primeira tem red, blue, green, yellow, black. Vamos lá mais uma vez, repeat. Red, blue, green, yellow e black, ok? Em cima de cada nome de cor aí, de colors, vocês têm um círculo. Então, vocês têm que colorir esse círculo aí, de acordo com o nome da cor, tá? Então, color red no circle red, color blue no circle blue, color green no circle green, color yellow no circle yellow e color black no circle black, ok? Vocês vão fazer a mesma coisinha aí com as t-shirts, ok? Cada t-shirt tem a cor aí embaixo, então você vai observar e vai colorir, tá bom? Caso você não tenha, né, lápis de cor, não tenha como colorir, né, que eu acredito que muitos de vocês, como já são grandinhos, quase não se preocupam com o fato de comprar material de colorir, né? Então não tem problema, o importante é você praticar. O ideal seria, claro, que você pudesse utilizar as cores aí para fazer essa absorção do vocabulário, como eu já falei, né? Mas caso não seja possível, vocês podem estar praticando a pronúncia mesmo, tá bom? Então aí nós temos a yellow t-shirt, então vocês vão pintar essa t-shirt da color yellow. A blue t-shirt, vocês vão pintar essa t-shirt da color blue, né? Esse A na frente, né? Esse A, mesmo que eu não saiba o significado ou que eu internalize que o A tem o mesmo significado que o A no português, que na verdade não tem, mas, né? Quando eu falo assim, a roupa vermelha, a professora de inglês, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou nomeando, eu estou identificando aquele elemento. Então, se eu tenho o a aqui na frente também dessa frase em inglês, eu posso entender que eu posso estar falando aqui a camisa amarela ou uma camisa amarela, né? O professor de inglês, o quadro preto, o sapato azul. Então eu sempre vou entender que esse A na frente dessas duas palavrinhas aí tá o quê? Tá nomeando, tá identificando esse elemento. Como eu tenho uma camisa, né? E aí tem a cor, eu vou interpretar essa sentença como uma camisa amarela, a yellow t-shirt, a blue t-shirt, a red t-shirt, ok? Só que, claro, no inglês a gente não usa o A abertão assim, né? A gente fecha ele um pouquinho mais na hora de pronunciar. A yellow t-shirt, a blue t-shirt, a red t-shirt, ok? A black t-shirt e a green t-shirt, ok? Very good. Então aqui vocês têm, né, essa prática aí, né? São as colors e as frases que representam elementos com colors, ok? Que são as t-shirts. Então vocês vão praticar a pronúncia dessas frases para mim, tá bom? Das camisetas e as cores também, tá bom? Pratiquem, vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E aí vocês vão praticando o nome das cores e os elementos, ok? Então, bye bye!